Olá pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas videoaulas e vamos falar hoje sobre Tessalonicenses. Nós vamos falar sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, as duas cartas do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Tessalônica. Não há dúvida que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essas duas cartas à igreja localizada em Tessalônica. Ele se identifica duas vezes como autor da carta, então é certeza absoluta, não há controvérsias de que foi ele. E ele está ali escrevendo essa carta junto com Silas, chamado também Silvano em alguns momentos, e Timóteo, conforme ele mesmo diz no capítulo 3, verso 2 e 6 de 1ª Tessalonicenses. E os dois são os companheiros de viagem de Paulo. Eles estão na sua 2ª viagem missionária, quando essa igreja em Tessalônica é fundada. Isso está relatado em Atos 17, 1 a 9. Então ele funda essa igreja na sua 2ª viagem junto com Silas e Timóteo. A primeira das duas cartas que Paulo escreve à igreja de Tessalônica tem a data de 51 depois de Cristo, aproximadamente quando ele estava em Corinto. Ele estava ali na igreja de Corinto e escreve essa carta a Tessalônica. A segunda foi escrita quando ele estava em Corinto, também cerca de 6 meses após a primeira. Então, ele manda uma carta, 6 meses depois ele já manda outra, muito perto uma da outra, então ele está no mesmo contexto. Ele está na mesma igreja, está em Corinto e está se correspondendo com a igreja de Tessalônica, mandando e recebendo notícias num espaço relativamente curto para a época. 6 meses, o tempo de se viajar, se deslocar de uma cidade para outra ali, é bastante curto esse tempo, para que a carta chegasse à igreja e viesse notícia de volta, tal. Temos que lembrar, que não era a nossa época aqui de comunicação instantânea, levava-se muito tempo para se deslocar em viagens como essa. Nós podemos ver aqui um mapa onde tem ali destacado, circulado em vermelho, a localização da igreja de Tessalônica. Está no Mar Egeu, localizada ali na Macedônia, para cima ali de Corinto, ali próximo também à Itália, atual Itália. Na sua 2ª viagem missionária, então, Paulo ele viaja 170 quilômetros de Filipos até Tessalônica. Isso está lá em Atos 16, e como era do seu costume, então ele vai pregar em sinagogas. Ele começava, até essa 2ª viagem missionária, ele começava pregando para os judeus, depois pregava para os gentios. Então ele vai buscar uma sinagoga e começa a pregar para os judeus locais. Lá em Atos 17 relata isso. Acontece então, alguns judeus creem e se convertem, mas alguns gregos judeus também algumas mulheres muito ricas e importantes ali na cidade, elas também se convertem. Entre esses novos cristãos estava Jason, Gaio, Aristarco e Secundo. Tudo isso está lá no capítulo 17, 19 e 20 de Atos. Por causa dessas conversões, essas pessoas então importantes da cidade acabam se convertendo, os judeus começam a expulsar a equipe de Paulo da cidade. Mandam ele embora, eles são obrigados a fugir da cidade, e eles seguem então para Bereia. Quando Paulo e sua equipe chegam a Atenas, Timóteo então é enviado de volta para Tessalônica para pastorear a igreja que estava nascendo ali. Então eles seguem viagem, vão para Bereia, depois vão para Atenas, e Paulo então acha que é importante enviar Timóteo de volta. Já passou ali um certo tempo, ele imagina então que a poeira baixou um pouco ali da confusão que eles haviam causado com as conversões, e então ele fala: Timóteo, volta para lá e pastoreia aquele povo e estabelece ali uma igreja. Timóteo cumpre ali então o seu chamado. Paulo fala disso em 1 Tessalonicenses 3, 1 a 2, e também está lá em Atos capítulo 17. Paulo então retorna, depois de um tempo de pastorear ali em Tessalônica, ele retorna para se encontrar com Timóteo retorna para se encontrar com Paulo, e eles se encontram em Corinto.
Atos 18, então, descreve isso. Ele escreve, então, o apóstolo Paulo, após esse encontro com Timóteo, escreve uma carta para Tessalônica. Ele está escrevendo, retornando, respondendo, dando um feedback do bom relatório que Timóteo trouxe da igreja. E apenas alguns meses após essa primeira carta, Paulo toma conhecimento de que eles não compreenderam muito bem certas coisas que ele escreveu na carta. Alguns detalhes sobre a segunda vinda de Cristo haviam ficado de certa forma confuso para os cristãos de Tessalônica. Eles estavam então tendo algumas atitudes não muito boas, estavam ali tendo algumas atitudes não desejadas, e Paulo então escreve corrigindo algumas coisas e explicando um pouco mais sobre a segunda vinda de Cristo. E também o que acontece, como nós já vimos ali em praticamente todas as igrejas, falsos mestres com heresias, com mentiras, começam a se infiltrar. Então surgem pessoas falando mentiras e inverdades ali a respeito do Evangelho, distorcendo doutrinas, tentando convencer os cristãos de Tessalonicenses que Jesus já havia voltado uma segunda vez. Olha o grande absurdo. E por isso então eles estavam muito confusos e muitos começaram a perder a fé, a ficar desesperançados, achando então que não precisavam mais trabalhar, ficando ociosos, acreditando que se Jesus já voltou, então acabou tudo, eu não preciso mais trabalhar. E ficando extremamente confusos, eles começam a viver de maneira ociosa e ter práticas erradas. Então aqui nós vemos em 1 Tessalonicenses, então, Paulo escrevendo para os cristãos, elogiando e falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele trata muito mais do que de escatologia em Tessalonicenses. Nós vamos ver aqui alguns assuntos importantes, alguns temas que ele trabalha aqui em 1 Tessalonicenses. Paulo ele fala primeiro do relacionamento dele com a igreja. Ele vai falar sobre pureza moral no capítulo 4, verso 1 a 8. Ele vai falar sobre um modo de vida disciplinado, do capítulo 4, verso 9 a 12. Ele vai falar sobre morte e arrebatamento, capítulo 4, verso 13 a 18, trabalhando aqui também a segunda vinda de Cristo. Ele vai falar sobre uma vida santa e sobre o grande dia do Senhor, o dia da sua volta, capítulo 5. E os relacionamentos dentro da igreja, também no capítulo 5, verso 12 a 15. Ele vai estabelecer também de forma muito rápida os fundamentos de uma vida cristã, no capítulo 5, verso 16 a 22. Em 2 Tessalonicenses, a maior parte do conteúdo da carta é escatológico e profético. Mas ela pode também ser considerada uma carta pastoral, porque Paulo está pastoreando aquela igreja, corrigindo desvios doutrinários e confrontando os hereges que estavam ali se infiltrando, e também dando fé e esperança para aquelas pessoas que haviam ficado confusas e desesperançadas com as mentiras que ouviram e com a falta de compreensão do que Paulo escreveu. Paulo ele trata com bastante cuidado com a igreja que ele mesmo plantou, e que está crescendo ali já debaixo de um contexto de perseguição e longe dele. E também sendo ameaçada pelos falsos mestres. Então os textos de 2 Tessalonicenses, os temas de 2 Tessalonicenses são a correção dos erros doutrinários, proféticos e escatológicos, e consolando aquele povo, aqueles cristãos ali. No capítulo 2, verso 1 a 17, ele faz isso. Ele também chama aqueles irmãos a estarem firmes na oração em meio às perseguições que eles estavam sofrendo, ainda no capítulo 2. E ele traz advertências contra a preguiça e a falta de disciplina. Ele já havia falado de uma vida cristã disciplinada na primeira carta, aqui ele traz então uma exortação um pouco mais forte, e ele faz isso no capítulo 3. A disciplina da igreja é um dos focos principais ali, em 2 Tessalonicenses. A passagem que deve ser, essa passagem da disciplina, ela deve ser considerada com outras passagens. Ele fala de como disciplinar as pessoas,
né? Então, Mateus 18, Jesus vai falar sobre como exercer o processo disciplinar na igreja. 1 Coríntios 5, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre como exercer um processo disciplinar sobre, né, outros irmãos dentro da igreja. Gálatas também vai falar sobre isso no capítulo 6. E 1 Timóteo também o apóstolo Paulo vai falar sobre o processo disciplinar no capítulo 5. Então existe todo um cuidado sobre como exercer a disciplina, né, no sentido de correção, no sentido de um processo disciplinar, né, sobre uma pessoa que está em pecado, sobre uma pessoa que cometeu um delito grave, né, um pecado grave, uma pessoa que não quer sair do pecado. Então existe todo um processo, né, como exortar, como chamar atenção, né, 1, 2 vezes diante de testemunhas, até isso se tornar público, até isso chegar ao ponto de um afastamento da pessoa, até um ponto crítico, culminante, o limite, né, do processo disciplinar, que pode chegar em determinados casos extremamente graves, como o apóstolo Paulo menciona em Coríntios, capítulo 5, da pessoa ser excluída do convívio da igreja, né? E isso pode acontecer, mas é algo extremo. Então, esse tema, esse assunto do processo disciplinar que está abordado aqui no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses tem que ser levado, trabalhado junto com outras passagens bíblicas. Todos esses textos abordam, né, de forma bíblica como se aplicar uma disciplina, tá? 1 Tessalonicenses, vamos ver então as doutrinas que nós destacamos aqui em 1 e 2 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, a doutrina da santificação por meio da expiação de Cristo. Os cristãos, eles são glorificados e separados para o serviço de Deus. Então a glorificação, a santificação, ela vem de Deus sobre nós, ela vem de Deus para nós. A segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, que vai marcar o julgamento de toda a humanidade. E em 2 Tessalonicenses, as doutrinas que destacamos é a disciplina da igreja. Então, orientações claras sobre uma conduta piedosa são necessárias para uma igreja saudável. E a recompensa e o castigo eternos. Então, cada ser humano, após a morte, estará com Deus para sempre, que é uma recompensa eterna, ou ausente da presença de Deus e da eterna glória de Deus, que isso configura o castigo eterno. As palavras-chave que nós vamos encontrar aqui para ampliar o nosso conhecimento em 1 Tessalonicenses é santificação, que é do grego hagiasmos, capítulo 4, verso 3 a 4, que é literalmente separar. Então refere-se a um processo através do qual Deus separa o que é santo para Ele. Então a santificação, ela é um princípio, ela é um princípio que devemos buscar, e ela não pode ser alcançada em nossa condição ainda atual, né, de habitarmos um corpo ainda pecaminoso, a perfeita santificação, né? A santificação plena, ok? Vamos entender bem isso, deixar bem claro. Nós buscamos a santificação sim e somos santificados sim, mas o estado pleno e perfeito só será alcançado depois, né? Quando Cristo nos glorificar no arrebatamento. Então, apesar de nós estarmos nesse mundo caído, corrompido pelo pecado, nós permanecemos diante de Deus como se já estivéssemos sido aperfeiçoados. Lembrando que Deus, Ele nos vê de uma ótica eterna, né? Não nos vê num processo temporal, Ele nos vê dentro de uma ótica eterna, atemporal. Para Ele, nós já estamos aperfeiçoados, né? Mas ainda não. Então, há um dualismo aí. Tá? Hebreus 10:10, nós entendemos que sim, para Ele é como se já estivéssemos. O sacrifício que Cristo fez por nós, Ele nos santificou e é suficiente para isso. Ele nos tornou santo, nos separou para Deus. Nós somos selados, marcados. O próprio Cristo em nós é a garantia, né, da nossa glorificação em Deus.
tá? E a glorificação é essa plena santificação. Então essa santificação, ela tem um resultado eterno, né? E continua a ser trabalhado em nós. Então ela é um processo que vai se tornar, é um processo para a eternidade. Então nós vamos nos tornando santos. Já somos, mas estamos nos tornando. É um pouco complexo de entender por causa da nossa limitação temporal e física, que será vencida, que será rompida após o arrebatamento. Então nós somos santos, mas ainda não plenamente. Mas Cristo já nos considera como, porque Ele habita em nós e Ele é a garantia da nossa glorificação. Ok? Então nós somos santos, ainda não plenamente, mas caminhamos rumo à santificação plena e perfeita. O espírito, alma e corpo que 1 Tessalonicenses fala, um texto fundamental para compreendermos todo o nosso ser criado em Deus, né, que é espírito, alma e corpo. A unidade dessas três partes é a constituição de quem nós somos plenamente. O espírito é pneuma em grego, isso está lá no capítulo 4, 8 de 1 Tessalonicenses 5, 19, 23, literalmente espírito, né? Também a alma é a psique, capítulo 5, 23, que é literalmente vida, que em grego soma é o corpo, que é literalmente corpo mesmo, carne. Então nós temos a pneuma, nós temos a psique e nós temos a soma. Né? O pneuma é o espírito, né? É esse fôlego, esse ar, né? Esse vento de Deus, esse fôlego. A psique, que é a vida, né? Em grego, e o soma, que é o corpo. Então o pneuma e a psique são coisas imateriais, intangíveis, e o soma é material, tangível, tocável, palpável. Então nós temos duas partes imateriais e uma parte material. 1 Tessalonicenses 5:23 é o único lugar onde essas três constituições, essas três partes do nosso ser aparecem juntas, compondo-nos como um ser único inteiro, né, de três partes. O Espírito, ele capacita a pessoa a contatar e ser regenerada pelo Espírito Divino. João 3,6, Romanos 8,16. Então nós nascemos de novo espiritualmente, o Espírito se conecta com o nosso Espírito. O psique é traduzido como alma, né, fala da personalidade, da essência, das características de quem nós somos individuais, do que nos constitui como pessoa, né, temperamento, emoções, sentimentos e tudo que se desenvolve em nós, a maneira como pensamos, a maneira como nos comportamos, é uma construção que herdamos, é uma construção da nossa vida, de uma série de coisas dentro da nossa mente. A psique é a alma. Os escritores do Novo Testamento, eles identificam o corpo como uma parte física separada da alma ou do espírito de uma pessoa. E como esse versículo indica, né, Deus trabalha de dentro para fora, santificando todo o nosso ser, começando pelo nosso espírito, alma, e a última coisa será o corpo. Então é um processo do interior para o exterior. O Novo Testamento meio que dissocia essa parte do corpo da parte imaterial, mas nós sabemos que o nosso ser é a unidade dessas três partes, ok? Vamos lá, outra palavra-chave interessante é a parousia, que é a vinda. Então aqui é a primeira vez que fala de uma forma tão clara. A vinda, a parousia, capítulo 2, versos 19, 3:13, 4:15, 5:23, ainda estamos em 1 Tessalonicenses, que literalmente é a presença, né? No Novo Testamento essa palavra é muito usada para descrever visitas de pessoas importantes, tais como reis ou pessoas da nobreza. Então ela fala de uma vinda singular, de uma vinda distinta, né? A parousia de Cristo é essa presença que ele virá, né? Em presença, presentemente, em pessoa, no futuro. Então é um termo empregado para designar no Novo Testamento a segunda vinda de Cristo. Vai aparecer outras vezes essa palavra parousia relacionada a Cristo, implicando a sua segunda vinda.
é a vinda gloriosa que vai revelar Cristo como Rei sobre todas as coisas, quando Ele vier buscar a sua igreja, e isso vai acontecer junto com o arrebatamento da sua igreja, quando seremos glorificados e os mortos em Cristo ressuscitarão e também serão glorificados. Em 2 Tessalonicenses nós temos uma palavra-chave interessante, que é a destruição, que é oletros, capítulo 1, verso 9, que não significa essencialmente aniquilação ou extinção, né, em termos de cessar a existência de algo, mas sim a perda de tudo que é bom e valioso. Em 1 Coríntios, Paulo usa esse termo para falar das consequências imediatas do pecado, causando perdas em nós. Em 1 Tessalonicenses 5, 1, 9, ele vai falar, ele vai usar essa mesma palavra para descrever as consequências eternas do pecado. Por quê? Porque nós não vamos deixar de existir, quer dizer, quem for condenado, né, quem for para a condenação eterna, não vai deixar de existir, mas vai perder tudo aquilo que é valioso e importante, porque vai perder a presença de Deus. Então o castigo do pecado não é a aniquilação, mas sim a separação eterna do amor de Cristo. Assim como a vida eterna pertence aos cristãos, o sofrimento sem fim vai pertencer àqueles que se rebelam contra Cristo e que serão condenados eternamente. Também em 2 Tessalonicenses aparece um outro termo, uma outra palavra muito importante, que é o perverso, né, se relacionando ao anticristo, a Satanás, a besta. Em grego é ho-anomos, literalmente fora da lei, que aponta um homem consumido pela rebeldia. Será um homem extremamente perverso, uma figura maligna, também chamada de anticristo, né, ou da besta. Anticristo em 1 João 4, 2 e 3, e a besta lá em Apocalipse 13, 1. Ele permanece em oposição direta a Cristo. Então é uma pessoa que vai aparecer em oposição direta a Jesus Cristo, que é a encarnação da justiça, e esse anticristo, a besta, é a encarnação, né, da injustiça, da maldade, a encarnação da rebeldia. E ainda assim, no fim, esse homem será vencido pelo soberano governador do universo, como nós vamos ver lá em Apocalipse. Cristo vai vencê-lo com um sopro da sua boca, apenas isso. Versículos chaves aqui importantes em 1 e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Glória a Deus. Uma rápida comparação entre 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses interessante. 1 Tessalonicenses trata como os tessalonicenses eram evangelizados à medida que recebiam a palavra de Deus, e 2 Tessalonicenses vai tratá-los neles como sendo edificados, então observando o progresso deles na fé, no amor e na paciência. Então Paulo escreve como eles ainda em processo de serem evangelizados e recebendo a palavra, e depois ele escreve a outra
já num processo deles crescendo na fé. Em 1 Tessalonicenses, nós vemos ali a iminência e a importância do retorno do Senhor enfatizados. E em 2, os mal entendidos a respeito do retorno do Senhor, que são corrigidos para eles. Na 1 Tessalonicenses, eles são consolados e encorajados. E na 2, eles são assegurados do juízo de Deus sobre os inimigos de Deus. Então nós vemos aqui algumas diferenças muito básicas entre uma e outra. E aqui nós concluímos então a nossa aula sobre Tessalonicenses e voltamos na próxima aula. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.